Quando um homem se põe a pensar, as palavras e a música, uma rubrica da autoria de Fernando Mão de Ferro, semanalmente, sextas-feiras, 21h30. Esta semana, a Brigada Vítor Jara e a música de raiz tradicional, numa conversa com o músico Rui Curto. Quando um homem se põe a pensar, na Horizonte FM, com o apoio Edições Colibri. 30 anos na promoção da cultura e da ciência. Levántate y mira la montaña, de donde viene el viento, el sol y el agua. Tú que manejas el curso de los ríos, tú que sembraste el vuelo de tu alma, levántate y mírate las manos. Para crecer, estréchala a tu hermano. Juntos iremos unidos en la sangre. Hoy es el tiempo que puede ser mañana. Líbranos de aquel que nos domina en la miseria. Tráenos tu reino de justicia e igualdad. Sopla como el viento la flor de la quebrada, limpia como el fuego el cañón de mi fusil. Hágase por fin tu voluntad aquí en la tierra. Danos tu fuerza y tu valor al combatir. Sopla como el viento la flor de la quebrada, limpia como el fuego el cañón de mi fusil. Levántate y mírate las manos. Para crecer, estréchala a tu hermano. Juntos iremos unidos en la sangre, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, amén, amén. Os anos que antecederam o 25 de Abril, no que respeita à cultura e à música em particular, foram de grande criatividade e de muito empenho político. Diria também de coragem e entrega por parte de poetas e de cantores, entre os quais lembramos Manuel Alegre, António Gedeão, José Afonso, Adriano Correia de Oliveira, Francisco Fanhais, José Mário Branco e Sérgio Godinho. A importância das músicas e canções de cariz político tiveram um enorme impacto na sociedade portuguesa e, em especial, na juventude e no meio operário. Do Brasil chegaram também as músicas de Caetano Veloso e Chico Buarque de Holanda. Dos Estados Unidos da América, Bob Dylan, Joan Baez e Pete Seeger. Do Chile de Allende, Vítor Jara. Durante e após a Revolução dos Cravos, a música e a canção acompanharam as lutas e anseios do povo português, sedento de liberdade, de democracia e de justiça social. Em 1975, em Coimbra, um grupo de jovens funda a Brigada Vítor Jara. Tocaram e cantaram até hoje e ameaçam continuar. Rui Curto integra o grupo e foi professor de matemática e é engenheiro eletrotécnico. Integra o grupo desde 1978. Rui, obrigado pela disponibilidade
de vires até aqui e gostaria de te perguntar por que escolheram estes jovens que formaram este grupo, por que escolheram o nome de Vítor Jara. Primeiro, boa tarde, obrigado pelo convite e é um prazer sempre vir falar sobre esses tempos. Vamos ver se a memória não atraiçoa. Primeiro, a questão da Brigada e do Vítor Jara. Estamos no ano de 74, no verão. Está a decorrer todo o processo, digamos, de aprendizagem da democracia e os aspectos culturais que eram praticamente inexistentes ou até proibidos nessa época. E havia um setor do MFA, chamado Quinta Divisão, que precisou de auxílio, nomeadamente da região centro. Estamos a falar dos distritos, parte do distrito de Coimbra, Viseu, Guarda, Aveiro, portanto, zonas bastante atrasadas, quer do ponto de vista cultural, quer do ponto de vista literário, e então a ajuda universitária, de quase todos os estudantes da época, foi sobretudo em criar brigadas de intervenção nessas áreas todas. Daí que se criou, por exemplo, uma brigada Paulo Freire para a alfabetização de adultos, a brigada Eisenstein para mostrar os filmes ainda naquelas películas antigas de salvo 36mm, é uma coisa assim, eu já não me recordo bem. Uma brigada da educação sanitária, também se pôs um nome, esse é que já não me recordo. Uma brigada que ajudou nas obras a abrir estradas, etc. O que aconteceu também, portanto, isto decorreu até ao final do ano 74 e, no fim, era normal, pronto, no convívio de pessoal jovem, malta jovem, que se pegasse uma viola e numa flauta de bisel ou qualquer coisa e que se cantassem músicas da época, que estavam na moda. Músicas de intervenção, músicas de quem? Do Zeca, do Sérgio, do Adriano, provavelmente. Do Adriano. O Adriano era mais difícil porque era fado de Coimbra, ele tinha uma voz incrível, não é? Mas pronto, também músicas latino-americanas, daquelas que são mais fáceis, aparentemente, pelo menos de acompanhar, não exigiam grandes instrumentações, e daí era o entretém. Daí até que em 75 resolvemos então também dar um nome e formalizar. Daí o nome de Brigada. Era mais uma brigada que à noite se divertia a fazer música com os amigos que se juntavam, enfim. O Vítor Jara aparece porque no ano anterior, em 1973, em setembro, o Vítor Jara, que era um homem já, pronto, culturalmente muito importante no Chile, era um fulano que se tinha dedicado imensamente ao teatro e à música, era deputado do governo da Unidade Popular do Salvador Allende, e fazia parte e colaborava com imensos grupos de música, nomeadamente com os Inti Illimani, com os Quilapayún sobretudo, e fazia muito teatro. A obra do Vítor Jara é muito mais importante, talvez, no teatro até do que na música. E fazia concertos sozinho e integrava. Teve um azar, infelizmente para ele, na altura havia a campanha antes do golpe militar do Chile, e o grupo onde ele se integrava muito veio para a Europa fazer uma digressão, os Quilapayún. E ele não veio por afazeres de campanha eleitoral, etc., e de estar perto, enfim, do trabalho dele. Aconteceu o que aconteceu, como nós sabemos, no dia 13 de setembro, não é, de 1973, e ele é assassinado. Portanto, é o golpe do Pinochet, nesse momento. Ele é assassinado no campo de... Ele é assassinado, ele é preso com dezenas de pessoas ou centenas de pessoas e é preso no estádio de Santiago do Chile. É torturado, bateram, pronto, há, enfim, uma certa simbologia, quem diz, partiram as mãos, toca, isso aconteceu tudo, mas aconteceu sobretudo também que lhe partiram-no todo e não contentes, depois ele é betralhado e o corpo dele é encontrado numa valeta mais tarde, cravado de balas, portanto não foi, enfim, foi uma tristeza porque era um homem fantástico. Claro. Então diríamos que o grupo... Daí, pronto, o Vítor Jara, o grupo homenageou dessa forma. Exato. Ao dar um patrono, assim como tínhamos dado o Paulo Freire para as brigadas de alfabetização, ao criar o patrono, nós, que éramos todos estudantes, tínhamos visto, os Quilapayún estiveram em Coimbra em dezembro de 74. Pronto, e aquilo, digamos, ressuscitou-nos e trouxe-nos a memória de um jovem, de uma pessoa ligada à cultura. Nós já gostávamos de música, eu já estava ligado
particularmente eu, a outros projetos, nomeadamente um projeto que fazia parte de um organismo da Associação Académica. Portanto, um dos organismos que existia do ponto de vista musical, que era e neste caso multicultural, multidisciplinar do ponto de vista cultural, que era um grupo de etnografia e folclore da Academia de Coimbra, o GEFAC, que se dedicava a alguma recolha possível, isto pelo menos até 69 era pouco possível porque a PIDE estava em permanência, e acontece que desde 1966 que esse grupo existia, nós tentávamos pôr em prática alguma coisa da cultura portuguesa. Já tínhamos uma noção Rui, mas disso. Deixa-me perguntar, será que estes jovens tinham consciência de que, pela forma, por aquilo que cantavam, enfim, canções e músicas de raiz popular, para eles era uma forma de intervenção política também? Naquela altura, diria que o José Afonso, o José Mário Branco tinham letras bem mais diretas do ponto de vista da Revolução, não é? Mas estes jovens imaginavam que esta era uma forma de intervenção política também, trazendo ao público as músicas que, no fundo, eram músicas do povo, músicas de tradição popular. Isso vem a acontecer 2 anos depois. Portanto, há uma primeira fase, abrigada entre 75 e 77, é quando gravamos o primeiro álbum. Há aqui uma fase de participação genérica, não propriamente dedicada à música tradicional. Isso vem a acontecer, digamos, com a influência que eu diretamente tive enquanto estava no GEFAC, ter conhecido o Michel Giacometti. E tu trabalhaste, de algum modo, com o Michel Giacometti? Bastante com o Michel Giacometti. Foi um dos prazeres da minha vida, foi ter conhecido um homem daquela dimensão, sendo estrangeiro, e que acabou por ficar cá em Portugal e está cá sepultado. Então tu és, digamos, um dos responsáveis pela questão da Brigada acabar por enverdar por esta tradição de música tradicional. De alguma forma, sim. Não no início, logo até porque não entrei para a Brigada logo no início, embora conhecesse perfeitamente o trabalho, assistia aos ensaios, mas eu realmente participava no GEFAC. E o GEFAC é que era, digamos, o grande grupo em Coimbra, grande e único, talvez, que se dedicava à pesquisa e a compreender a importância da cultura tradicional no desenvolvimento da cultura do país, portanto para trazer para cima aquilo que normalmente só era permitido aos ranchos desde que fizessem parte do sistema. Já agora não há parte, mas penso que é importante do ponto de vista histórico dizer que este país esteve subordinado às ordens do Sr. António Ferro, portanto, que era o homem de mão do Salazar, desde 1934, quando criou o SNI, ou seja, o Secretariado Nacional de Informação, que criou as Casas do Povo, padronizou toda a cultura popular, tinham que estar balizadas e encaixadas naqueles parâmetros. Isso fez com que houvesse coisas proibidas na área da etnografia. Uma canção, sei lá, podia ser uma canção até religiosa, mas se a letra não coindizia muito bem, era pura e simplesmente passada pelo lápis azul, e tu sabes o que é que eu estou a falar em relação ao lápis azul. Isso acontecia muito. Digamos, uma primeira porta de entrada que nos abriu alguns olhos para ver de outra maneira foi, de facto, e ainda hoje é muito lembrado, o tal programa Zip Zip. Convém recordar que na altura havia só um canal de televisão e esse canal, e esse programa do Fialho Gouveia, Carlos Cruz e falta-me agora o nome, que era um trio que fazia, mas levou lá gente. É lá que se revela o Chico Fanhais, é lá que se revela o Manuel Freire, é lá que se revela uma série de coisas, é lá que começam a aparecer também em algumas coisas no Festival da Canção as letras do Zé Carlos Ari dos Santos, e digamos nesse tempo, entre 69 e 73, começa a haver uma certa despertar. Acresce isso que tinha havido o Maio de 68, que não era alheio, tinha havido o Festival do Woodstock em 69. E nós, apesar de não ter conhecimento disso, porque a rádio não passava praticamente nada, havia 3 ou 4 estações de rádio, 2 nacionais ou 3, uma coisa assim, mas as informações que nos vinham, é como na juventude é assim, o que é proibido é o mais apetecido, não é? E nós procurávamos ir informando, como tu disseste, era proibido, a gente não ouvia em lado nenhum, tirando na Rádio Renascença, que era engraçado, ser a Rádio Renascença que passava música anglo-americana
Bob Dylan, ouvir o Jimi Hendrix, saber que existia. Claro. Ouvir música francesa era uma coisa... Não chegava cá. Os sortudos que tinham a sorte de ir a Paris ou a Londres e trazer um álbum... Era uma coisa rara naquela altura. Exatamente. É? Rui, mas é qualquer coisa de excepcional vocês manterem-se ativos há cerca de 50 anos, não é? E durante esse período publicaram diversos álbuns, não é? E fizeram quase um levantamento de música de raiz popular um pouco por todo o país. Penso que não haverá nenhuma região do país que vocês não tenham interpretado e cantado à vossa maneira e trazer ao conhecimento do público. Sim, nós aproveitamos, quer dizer, não fomos nós que fizemos o levantamento, tirando pequenas coisas. Basearam-se muito no Michel Giacometti, foi? No Michel, e não só, e noutros cancioneiros. O professor Artur Santos, o Jorge Dias, há uma série de investigadores que, pronto, não fazendo parte do chamado currículo oficial nacional, mas publicaram, e há cancioneiros muito interessantes. E foi a partir daí. Muito, de facto, do Michel Giacometti, porque tínhamos uma oportunidade de ouvir as recolhas que ele fez. Ele ainda conheceu as músicas que vocês fizeram ou não? Sim. Sim. Continuámos a conviver com o Michel ele faleceu em 90, portanto há todo um trajeto desde 75, onde ele tem uma intervenção muito grande até a nível da organização educacional deste país. Há as pessoas que iam para a universidade na altura, depois das aptidões, houve uma altura que foi um serviço cívico e esse foi, digamos, muito organizado em torno dele para fazer recolhas. Portanto, foi uma coisa assim. Mas a Brigada, de facto, ao descobrir aquilo, só descobre esta música quando começa a tocar nas festas e populares, e de 77 começamos e fazemos o primeiro álbum, o Oito Fora, só com música tradicional portuguesa. As músicas de amor, de trabalho, de protesto, de tudo. A riqueza tradicional é imensa. Todas as atividades dá para fazer. Uma canção de embalar, uma canção de trabalho. Por falar em canção de embalar, vamos ouvir uma canção de embalar. O Menino Ó, não é? De acordo. Vamos ouvir. De acordo. Bonito. Rui, tens ideia de quantos espetáculos vocês já fizeram ao longo destes 50 anos? Quantos países visitaram? Vocês foram, no fundo, embaixadores lá fora da nossa música tradicional. Sim. Já para não dizer cá dentro também, porque muitas das músicas eram desconhecidas, não é? Pronto, isso foi uma das coisas. Ao descobrir, de facto, a música, a riqueza da música melódica, depois ao estudá-la um pouco mais já do ponto de vista musical, os modos, o dórico, etc. Os estilos musicais, ouvir as polifonias naturais na beira baixa ou na beira alta, ouvir cânticos associados a tudo, mexe com o interior, e ainda hoje me arrepio às vezes a ouvir. O que é que nós fizemos basicamente a partir daí? Foi a partir das recolhas, fundamentalmente das recolhas, depois algumas transcrições dos cancioneiros. Há um cancioneiro fundamental, que foi a Bíblia, um livrinho pequenino, que na altura passa a publicidade da Porta Editora, feito pelo Michel Giacometti, pelo Lopes Graça, a canção popular portuguesa. Muito bem. Onde ele é um livrinho pequenino, onde trazia muitas partituras. Ainda hoje está, claro, depois o Michel faz um cancioneiro integrado numa outra editora também, que se tornou como é que se chama, um best-seller, que é o Cancioneiro Popular Português, onde ele não só põe as recolhas dele, as partituras,
normalmente o Michel recolhia, a gente ouvia-se e o Lopes Graça transcrevia. Aliás, esse livro penso que é em coautoria com o Lopes Graça, penso eu, não é? Música popular portuguesa. O primeiro sim, o segundo é o que assina para português, ele não chama só assim, o Michel era avesso a protagonismos. Pois, sim. Aliás, tive que correr, eu e não só, e muita gente, alguma gente para ele fazer aquilo, porque ele só aceitou fazer aquele cancioneiro, não como sendo dele, mas onde ele também tem transcrições de muitas recolhas de outros autores portugueses que foram importantes também, bastante importantes. O Armando Lessa, o Jorge Dias, a Margot Dias, o professor Armando Artur Santos, etc. Houve gente que, desde muito tempo, só que era um pouco abafados, né? Saíam, claro. Não estavam integrados no tal CNI. Daí, a partir de 77, basicamente foi a nossa regra de ouro, foi trabalhar, ou seja, vestir as canções tradicionais como eram ouvidas, e vesti-las musicalmente, tentando não estragar, tentando manter o espírito e a identidade das letras e das melodias, isso sagrado, depois introduzir orquestrações que ao longo do tempo foram evoluindo, com a qualidade dos instrumentos, com a qualidade dos músicos, porque fomos alterando muito, já passaram pela Brigada perto de 40 a 50 músicos desde a sua fundação. Perguntaste dos espetáculos, não sei, mais de 1000 seguramente nestes 40 anos, e não é muito, quer dizer, houve anos que trabalhávamos muito, agora, nos últimos 10 anos, pouco. Também criámos uma maneira de trazer para o palco, precisamos a partilhar mais grandes palcos, festivais, o que não é compatível já com muitos espetáculos. É preciso já um backline e uma até porque agora vocês já não são tão jovens como eram aqui há 50 anos atrás, não é? Obviamente isso, também, não é? Já não dá para andar na estrada a fazer espetáculos todos os dias, não é? Pois não, nem perto. Chegamos um dia, já há muitos anos, a fazer 5 espetáculos no mesmo dia. Ou melhor, 5 performances, chamemos assim. No mesmo dia. Porque... E em que anos, recordas-te? 85, 76, por aí. Naquela altura a gente tinha força para tudo e mais alguma coisa. Exatamente. Coincidiram umas comemorações do 25 de Abril. Recordo mais ou menos a sucessão porque nos pediram para fazer uma pequena participação à saída de uma igreja em Porches, no Algarve. E depois, à hora do almoço, tocámos em Ferragudo. E depois viemos andando para cima e tocámos em Odmira. Assim, à meia da tarde, interrompemos o ensaio de som da Lenda d'Água, fizemos a nossa horinha e a Alex faz estar e toca a andar. Depois fizemos aí perto de Santarém um ou outro. Era um grupo pequeno, a gente havia... Quantos elementos tem o grupo atualmente? Atualmente somos 9 em palco. Na altura éramos para aí 7. E tocam, 7. Cada um toca diversos instrumentos, não? Sim. Digamos, tu, por exemplo, que instrumentos é que tocas? Eu toco essencialmente acordeão, concertina, portanto o acordeão e o diatónico, são 2. Depois toco um pouco de algumas cavaquinho, percussões, depois depende dos temas em si, porque o nosso país na música tradicional é um bocado como o vinho e como o queijo. É pequenino, mas tem variedades e todas elas muito boas, claro. De norte ao sul e às ilhas também, convém dizer também. Daí nós procuramos ter uma representação instrumental nas cordas tradicionais todas, a viola amarantina, a viola braguesa, a viola toeira, a viola da terra, ter a rabeca, ter a concertina, de diatónico, ter o acordeão, ter os bombos, as castanholas, as sarcanholas, as sarroncas, enfim, os adufes. Temos isso tudo. E só para esses instrumentos todos vocês também têm que ter um armazém enorme, não é? Tantos instrumentos. Não, instrumentos, quando se trata de instrumentos, já pronto, temos que ter já uma qualidade dos instrumentos e aí cada um tem os seus e trata deles em casa. Infelizmente custam, alguns deles já não são, os tradicionais já não são tão, como é que eu ia dizer, tão de qualidade. Nós, para fazer som de qualidade temos que ter instrumentos de qualidade. Claro. E os de qualidade custam caro. Continuamos a lamentar que nestes anos todos a nossa autoridade tributária continua a taxar os instrumentos a 23% como se fosse um objeto de luxo. Rui, e achas que da parte do povo português, do público em geral, tem havido reconhecimento pelo vosso trabalho? Vocês sentem isso? Sim. Se não tivéssemos reconhecido isso não durávamos até agora, não é? Já tínhamos fechado a porta e apagado a luz. Claro. Mas não sentimos, quer dizer, não é a mesma coisa
Quer dizer, eu penso que até não há mais reconhecimento, não é só de nós, é de quem participa neste estilo de música, porque não há muitos locais para se tocar. Para teres uma ideia, por exemplo, a Inglaterra, que iniciou muito mais cedo do que nós todo o processo de recuperação do património cultural tradicional, e não é tão rico como o nosso, mas derivou para o folk rock, para as músicas. Eles têm qualquer coisa como 200 festivais de folk durante um ano. Nós temos para aí 4 ou 5. Mas achas que a vossa música só se adequa a festivais de folk? Não pode integrar também outro tipo de festas, da aldeia? Claro, e esses é o que vamos fazer. Isso era importante também que isso acontecesse, não é? Era uma forma de devolver ao povo a música que foi criada pelo próprio povo. Nos festivais de folk seria o normal que muitos sítios fizessem festivais de folk dentro da sua própria cultura, e buscar grupos dessa cultura e dessas experiências, que há muitas, felizmente. Claro. E Portugal tem. Não temos muito espaço, porque depois nas outras festas da aldeia, ou hoje estão nos festivais da cerveja e dos telemóveis, não vai um grupo tradicional. É raro. O folk rock é muito raro, não convidam, e não há espaço. Os outros não existem quase. Nas festas da aldeia, tu estás a concorrer saudavelmente, mas estamos a concorrer com música pop, que não é vossa, não é? Que não é tradicional, não é só a nossa, dos grupos da nossa área. Pronto, e aí quem tiver mais presença nas televisões, ou sobretudo na televisão, aparece mais. Daí, pronto, hoje é uma certa batalha, porque isto sempre terá sido, não é? Mas agora mais. Sempre terá sido, porque hoje as divulgações, quer dizer, tu sabes isso também porque vives num mundo de marketing, e pronto. Quando se está fora do marketing, é assim, se não se faz parte de uma certa círculo de relacionamento com as pessoas e da necessidade das pessoas. Claro. As pessoas, quando vivem mal, por exemplo, alguma crise, a primeira coisa a abdicar, infelizmente, é da cultura. É evidente. Infelizmente é assim. Infelizmente é assim. O estômago pesa mais. Não é? Mas diz-me uma coisa, vocês têm planos ainda, em termos de futuro, o que é que vocês pretendem ainda fazer? Olha, enquanto estivermos vivos e com alguma saúde, é andar. Temos um plano mais ou menos imediato, que é fazer uma coisa que já devíamos ter feito, que é... Mas pronto, faz sentido agora. Faz sentido pela data e pela infelicidade. Faz 50 anos, em 2023, que foi assassinado o Vítor Jara. Portanto, e sendo ele um nome de referência da nossa banda, pretendemos fazer uma obra dedicada ao Vítor Jara, interpretando os temas do Vítor Jara. Naturalmente vamos associar amigos que têm sempre colaborado nas nossas obras, muitos artistas portugueses, que fazem favor. Era interessante conseguir juntar todos os amigos que tivessem participado na banda dia, não é? Juntá-los todos. Pois, isso era muito interessante. Também vamos tentar fazer, pelo menos os que puderem e que estiverem ainda com aptidões para isso, a par desse disco do Vítor Jara, sairá também um outro que vai, digamos, trazer ao de cima o que é que foi o percurso do Brigada Vítor Jara nos 2 primeiros anos, com esses temas das canções revolucionárias, etc. Isso será muito interessante. Esperemos que esse projeto vá para a frente e nessa altura, quem sabe, se não nos encontramos aqui de novo para divulgar o projeto. Rui, quero agradecer-te imenso o facto de teres vindo aqui, falarmos um pouco sobre esta mítica Brigada Vítor Jara. Um abraço a todos os teus companheiros, bem-ajam por todo o trabalho que têm feito pela música portuguesa. Obrigado, Fernando. Foi um prazer e será sempre um prazer, sempre à disponibilidade. Muito obrigado, Rui. Então, hoje tivemos música de Vítor Jara e da Brigada Vítor Jara. E a produção técnica hoje foi de Raquel Ferreira e o apoio do André e do Manuel Monteferro. Muito obrigado, uma boa tarde ou uma boa noite e muita saúde.
corto, mato, racho, lenha, corto, mato, racho, lenha, a vida tenho acabada. É a obrigação que tenho, ajudar um camarada, a vida tenho acabada.